Boa noite a todos, saúdos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma aula, prosseguir no nosso estudo. Hoje, para mudar um pouquinho, eu vou pegar um texto de Marcos, porque eu já falei aqui, né? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 é praticamente a mesma coisa. Entra uma outra situação diferente, a ordem muda. E quando a ordem muda é que bagunça tudo, né? Que a pessoa lê de uma parte primeiro que é para a igreja, depois da outra parte que é para Israel, ela faz aquela confusão. Aí é que bagunça mais a situação, mas está tranquilo. Aqui em Marcos, capítulo de número 13, eu vou pegar o versículo 24. Nós vamos falar hoje de escolhidos de Deus, escolhidos de Deus. Diz assim, ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, que é a parousia. Nós já falamos isso, né? Que tem a Epifané, que é para a igreja, e a parousia, que é para Israel e o mundo de uma forma geral, correto? Aí aqui fala, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, é a grande tribulação, né? Você sabe? Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Aqui diz, estrelas cairão, as forças que estão nos céus serão abaladas, enfim, vai acontecer uma grande movimentação universal, né? No universo de uma forma geral. Não somente no planeta Terra, mas também em todo o universo. Os planetas serão abalados. Aqui está falando de meteoros, meteoritos, satélites caindo na Terra, um pandemônio danado. Isso aqui já é uma questão de consequência, né? Que todos nós sabemos que há asteroides, meteoros, meteoritos que entrando no espaço, na atmosfera terrestre, melhor dizendo, vindo do espaço, causa grandes tormentas e grandes problemas. Então, tudo isso aqui vai se agravar muito. Eu já falei em outras partes, porque além do império da besta ser um império de sofrimento, vai desencadear uma enxurrada de pragas vindas dos céus, porque serão as taças, as trombetas, né, os selos, e à medida que tudo isso for desenvolvendo, vai causando o efeito na Terra. A Terra vai ficar uma estufa. Você acha que no dia de calor é muito ruim? Imagine isso aqui aumentado por diversas vezes, não podemos imaginar quantas vezes, né? De forma que a grande tribulação é comparada às pragas do Egito. Mas vamos lá. Então aqui diz que aí vem o Filho do Homem nos céus com nuvem, com poder e grande glória. A gente já falou disso aqui. Jesus volta, mas a igreja já subiu, não podemos confundir. Aqui ele está falando para Israel, não está falando para a igreja. E ele fala assim, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, quer dizer, os quatro cantos da terra. Quatro cantos é uma forma de falar, né? Tem gente que fala que a terra é quadrada, não, a terra é redonda, a Bíblia mostra isso, mas não vamos brigar por isso. Quando falar canto, é na questão dos pontos cardinais, né? E etc. Para os quatro ventos, da extremidade da terra até a outra extremidade do céu. Então, quer dizer, em todo o planeta, os escolhidos de Deus serão alcançados pelos anjos do Senhor. Aí você para pensar, peraí, escolhido. Escolhido é uma palavra frequente na Bíblia, porque escolha não vem da gente, vem de Deus, né? Então, na verdade, você tem Israel foi escolhido, Abraão foi escolhido, Davi foi escolhido, Salomão foi escolhido, e a escolha nunca acabou, né? E Jesus, ele volta, os meus escolhidos, né? Os meus servos, né? Que, na verdade, eu não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e etc. Sem polemizar o assunto, né? E sem entrar também em outra linha, em outra vertente. Então, está dizendo que os anjos vão buscar os escolhidos. Mas quais escolhidos? Nesse contexto, os escolhidos estão nos quatro cantos da terra. Se eles estão nos quatro cantos da terra, eles não são a igreja. Porque lá atrás falou de escolhido também, né? Os escolhidos subiram, os escolhidos da igreja. Agora, os escolhidos de Israel
e das nações serão alcançados. Aí você fala assim, quem são os escolhidos de Israel e das nações? Aqueles que não adoraram ou não adorarão a imagem da besta. Aqueles que não cederam ao império do anticristo. Esses automaticamente que são perseguidos, eles serão arrebatados, quando eu falo arrebatado, tirados do meio da perseguição, até porque a perseguição vai acabar. Jesus ele vai preservar os dele. Veja bem, por isso que lá em Apocalipse diz Apocalipse, que ele vai marcar primeiro o seu povo para depois aí desencadear tudo isso na terra. Mas vamos lá. Aí ele volta, Jesus volta, vai separar os seus escolhidos, que o ponto principal dos escolhidos é Israel. Por quê? Depois da destruição do anticristo, das forças do mal, ele vai estabelecer o milênio na terra. E estabelecendo o milênio na terra, ele automaticamente ele vai colocar o povo dele, o povo de Israel, os seus escolhidos, né? Semente de Abraão, meu amigo, né? Os termos usados pelo Senhor, pelo Eterno. Então, na verdade, ele vai trazer esse povo e vai recolocar na terra. E a terra de Israel, ela vai ser redistribuída. Mas não é o caso aqui agora. A questão toda é, quem são esses escolhidos? Escolhidos nesse contexto da volta visível de Jesus são os judeus. Aí você fala, mas não é Israel? Não, são judeus, porque Israel não tem identificação holística. Os únicos que são identificados são porque o Senhor os conhece. Por isso, quando você fala que existe escolhido dentro de Israel, na igreja entre os gentios, porque as tribos foram espalhadas. Você deve lembrar que Jesus, certa vez, ele falou assim, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel são as tribos que foram levadas para o cativeiro pela Síria, bem antes. E aqueles de Judá, que são os judeus, foram levados para a Babilônia e voltaram. E tem identificação, estão lá na terra. Só que a terra não vai ser somente do judeu, a terra vai ser de Israel. Então todas as tribos, que só Deus sabe quem são, serão novamente reagrupadas. Estes são os escolhidos de Deus. Então, para matar essa charada, veja bem, escolhidos de Deus antes da igreja, antes do arrebatamento. Escolhidos de Deus depois, Israel e o povo dele espalhado pelas nações, que não recebem a marca da besta, porque o Senhor já os marcou, né? Já os assinalou para que sejam propriedade exclusiva dele. Aí você percebe que Deus ele tem um controle total. Você deve lembra das pragas do Egito? As pragas do Egito atingiam o Egito, mas não atingiam Gósen. Então uma coisa é um milagre. O raio cai do teu lado e não te atinge fulano, ciclano, mas não te atinge. Por que isso? Porque Deus guarda os seus, né? Você diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Deus ele tem uma proteção particular para os seus escolhidos. E os escolhidos da igreja, eles sobem na epifaneia, né? Que é a manifestação de Cristo, que não é visível. Enquanto isso, na terra vai ter a grande tribulação, e findando-se esse período da grande tribulação, que é a estátua de Daniel, a gente vai ver mais à frente, algumas passagens, a estátua de Daniel mostra que, na verdade, esses escolhidos aqui fazem parte do grupo de Israel, que vai ser separado das nações na volta do Senhor Jesus visível, que é a parousia, ok? Então, se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, né? Vai lá, dá um ok, dá um like e você automaticamente estará contribuindo para divulgar esse trabalho, né? As suas visualizações são válidas, a sua participação é válida, e inscreva-se no canal também, que aí sempre tiver um vídeo novo, vai chegar para você. Nós estamos fazendo uma média aí de 2, 3, às vezes 4 vídeos por semana, até porque tem pessoas que falam, não tem mais não, tem. É porque eu faço em partes assim pequenas, para que justamente, você pare para refletir naquele bloco
e depois em outro bloco. Não adianta encher você de comida e você passar mal de indigestão, ok? Então é um pouquinho a cada dia. Em breve falaremos de outro assunto muito interessante dentro dessa visão aqui.